Beleza. Beleza, galera. Gravando. Na semana passada a gente ficou discutindo um pouco da teoria do CQRS e a gente tinha decidido pegar mais exemplos para colocar no grupo, dar uma lida e tentar entender um pouco melhor do conceito e de como poder aplicar no nosso cenário. E qual é o nosso cenário? O nosso cenário ainda está sendo uma solução orientada a eventos, e a gente ainda não está falando de microserviços, mas a gente decidiu aqui, conversando num bate-papo, de que a gente tentaria mostrar a aplicação do padrão antes de fazer a migração para o microserviço, que seria a parte final. E aí começaram a vir as dúvidas, né? Esse aqui é o legal. Simplesmente não foi adotar um padrão bonitinho e, que coisa legal, vamos colocar ali. E, na verdade, não. Foi bem diferente, porque quando a gente começou a pensar na ideia de aplicar o padrão, aí ferrou. Porque começaram a vir as dúvidas, as perguntas e não vinham as respostas. E aí eu falei, beleza, vamos começar a debater aqui sobre as soluções, mas eu acho que não vai andar muito hoje não, porque a gente primeiro precisa entender cada característica do cenário, né? Do caso, para depois pensar em como aplicar. Aí ontem eu passei esse artigo aqui, ó, se vocês estão vendo, ele não é tão novo, mas ele é bem objetivo para dar uma lida. Não sei, não precisa saber tipo, se todo mundo deu lida, se tudo muito corrido, mas só para fazer um resumo, é uma explicação bem objetiva do CQRS e ele cita alguns exemplos bem práticos. No nosso cenário, qual foi o problema, né? O problema maior era o seguinte, quando a gente começou a falar de como eu vou aplicar o CQRS, e aí a gente falou assim, vamos aplicar na camada de service, a gente cria uns DTOs, aquela coisa toda, e começamos a falar do DTO. Eu falei, cara, beleza, você está falando de uma camada bem específica, porém, só isso, no meu entendimento do padrão, ele não resolve, porque ele continua acessando o mesmo banco de dados, tanto para comando quanto para consulta, o que para mim não é a aplicação do CQRS. Aí, beleza. Só para a gente voltar na contextualização, eu vou abrir aqui a página, a Bíblia do microserviço, e a gente dá uma olhada lá no pattern. Eu vou aqui em CQRS. Acho que todo mundo fala inglês aqui, entende inglês, não vou botar em português para não ter problema. Para a galera que estiver vendo, vai ver o vídeo da gravação depois. Deixa eu tirar aqui. Para não ter problema caso alguém tenha dificuldade com o inglês, eu boto em português e todo mundo entende. O padrão do CQRS, basicamente, a ideia dele é separar o fluxo de comando e de consulta. Comando, quer dizer, qualquer alteração referente no banco, qualquer update, isso seguiria um fluxo, enquanto as consultas, unicamente por consulta, seguiriam um outro fluxo. Se eu faço esse tratamento de fluxo e continuo mantendo a mesma base de dados, no meu entendimento, isso não está sendo total, esse conceito não está sendo totalmente aplicado, porque quando chega no final vem um gargalo, né? Tem dois fluxos diferentes, eu entro em um só e virou um gargalo no banco de dados. Coisa que justamente esse padrão de arquitetura fala em resolver. Aí quando a gente chega aqui na questão, a gente vai ler o problema e a solução rapidinho, né? Opinião pessoal, não sei se vocês já leram, mas aqui não falou muito bem do problema, tá, do CQRS. Eu sei que é uma explicação bem basicona que ele dá, né? E ele desenha uma solução legal de atualização. Só vou ler, tá? Como implementar uma consulta que recupera dados de vários serviços e uma arquitetura de microserviços. Solução. Defina um banco de dados de exibição, que é uma réplica somente leitura projetada para suportar essa consulta. O aplicativo mantém uma réplica atualizada, assinando eventos de domínio, publicado para serviços possuir dados. Né? Palavras bonitas, mas não explicou nada, na minha opinião. Foi muito ruimzinha essa explicação aqui. O desenho até que é legal, mas na prática a gente lê isso aqui e não entende muito bem. Né? Ele cita um exemplo aqui.
Mas eu particularmente achei que esse artigo aqui ajudou bastante, tá? Para entender. Pelo menos a parte básica do CQRS, ele ajudou bastante a entender. E o link está lá no grupo, depois eu posso até passar de novo se a gente perdeu na thread. Mas qual é o nosso grande problema? No nosso cenário, a gente tem requisições que precisam ter resposta rápida. Tipo, eu preciso consultar quais cadeiras disponíveis. E a gente tinha decidido que esse cenário ele não poderia ser assíncrono. Então, por isso que ele não passava pelo broker. Ele ia direto para a camada de serviço e esse cara consultava o banco. Tá? Porém, se a gente pensar em implementar o CQRS, esse fluxo aqui não pode acontecer. Por quê? Eu estou indo no banco de dados original, que é o cara que recebe comandos. Falando de CQRS, no caso. Então, numa ideia geral, foi bem esse desenho aqui que eu estava tentando fazer, eu fui escrevendo aqui, justamente para a gente poder falar sobre, que é, eu tenho um banco de dados, que é para receber os comandos, e eu tenho uma réplica, que é para receber as consultas. Isso aqui parece muito simples, mas não é, e quando a gente chega nos cenários, a gente percebe que tem uma série de perguntas que vão ser levantadas, como, por exemplo, se eu perguntar para vocês, vocês conseguem falar assim, olha, quando o cara consultar as cadeiras disponíveis, ele consegue ler os dados em tempo real? Sim ou não? Deveria. Deveria. Uma das grandes coisas que a gente falou na semana passada foi, cara, qual é o custo de se manter uma base de réplica atualizada? Custo que eu falo pode ser dinheiro também, mas pode ser infra. Entendeu? E aí, esse artigo ele é bom porque ele cita justamente, ele respondeu a nossa pergunta, né? Que é como manter a estratégia de manter a réplica atualizada. Que é esse cara aqui, ó, sincronização. Tá vendo? Existem formas de atualização automática, que basicamente quando o banco sofreu um update, o banco original sofreu um update, ele dispara um evento para atualizar a base de réplica. A eventual, né, que é dada em um determinado momento, aí tipo, como se tivesse uma camada no meio entre o banco e a réplica, que ele dispara um evento para uma fila, essa fila vai ser consumida e atualizar o banco. Ele é assíncrono, não vai ter aquela atualização em tempo real, porém, no nosso negócio, acredito eu, não é a melhor solução. Só que é o que eu falo. A grande discussão é a separação das responsabilidades. E se nesse meio de base real e réplica, eu tivesse operações que precisavam ser atualizadas, que precisavam atualizar a réplica em tempo real e tivesse outras que não precisaria? É possível? Sabem dizer? Sim, eu acho que sim, acho que é possível. A grande dúvida desse cenário é justamente a gente pensar assim, olha, por onde vai esse fluxo e por onde vai outro fluxo. Eu estou dando minhas ideias. Eu posso estar errado aqui. Na verdade, a gente tem que desenrolar a solução. Como a gente está falando do cenário de consulta de status de assento, a gente tem que partir da seguinte premissa. Nós vamos separar comandos de consulta. Nós vamos, por isso, decidimos consultar uma base por réplica. Primeiro, essa base réplica vai ser uma cópia igual ao do banco de dados, ele vai ser um Oracle, um Postgre, ele vai ser um NoSQL, como eu coloquei lá no desenho. O que vocês acham? Vocês conhecem a estratégia? O Edilson tem quase certeza que conhece. Tem certeza que conhece. Mas não sei se o Chico já ouviu falar de banco de dados no NoSQL. Sim, já ouvi isso. Até no artigo ele fala um pouco disso, né? De colocar esse banco como um banco cache ou um banco NoSQL. Perfeito. Sabe a diferença? Esse conceito, para mim, é novidade, de que usar o banco de dados de réplica ser um banco de dados NoSQL. Para mim, os dois tinham que ser, tipo, relacional. Aí isso realmente foi novidade para mim. Eu nunca tinha pensado nisso.
Por que deveria ser relacional, você sabe? É porque você não conhecia outra abordagem ou porque você tem sugestões porque ela deveria ser Não, outra? eu não conhecia outra abordagem. Para Ah, mim, tipo, os dois tinham que ser relacional. eu não estou defendendo aqui base no SQL, não sei se o Edilson também está defendendo. Tanto que eu estava conversando mais cedo com o Edilson, está nesse grupo também com o Diogo, e ele não curte não, cara. Para ele, Tava acompanhada, mas cara, eu acho bem bom, cara. Pelo menos assim, pra gente que trabalha com Big Data, essas coisas assim, é uma abordagem bem boa, né? Os caras eles têm uma leitura e gravação muito rápida, né? Nesse caso do microserviço, como trabalha com API, JSON, pô, é quase que, não vou dizer instantâneo, né? Porque na tecnologia não tem nada instantâneo, mas é uhum. muito rápido. Usar Para um mim, não pode falar, pode Red, falar. um banco desses assim, funciona bem para esse tipo de aplicação. Eu conheci um pouco do MongoDB, né? Mexendo um pouco com ele. Assim, cobrindo esse cenário, na minha opinião, NoSQL atende bem pela performance. Cara, eu atualizei minha base, ela tá lá. Qual é a diferença de um para o outro? Eu não vou ter dado estruturado, normalizado, bonitinho. A grande vantagem é que eu posso moldar aquela coisa de um overview, né, no caso, eu posso moldar a minha resposta para quem está perguntando. E ele não vai perder tempo nenhum montando join, query, nem nada. Ele vai fazer uma requisição e vai receber. Cara, isso é uma velocidade absurda. É isso aí, é isso aí. Isso me agrada com o NoSQL. O que me desagrada com o NoSQL? Tem muito dado repetido. Isso tem que ser tratado. Entendeu? Mas uma dúvida, a gente pode usar o banco de dados que a gente escreve como relacional e o de réplica ser não relacional? Sim, pode. Por quê? Porque quando a gente for fazer isso aqui, ó. Quer ver? Opa, peraí, perdão. Não tô com a setinha, peraí. Pronto. Quando a gente for fazer isso aqui, é para lá só. Quando a gente for fazer isso aqui, essa transação de dados de um banco para o outro não é uma cópia do database que você joga no servidor. Pode ser, tá? Não estou dizendo que não pode ser. Pode ser réplicas mesmo. O cara cria uma. Isso que o Diogo falou também, é que eles fazem lá. Eles têm um S2 e vão montando réplica e pronto. Copia tudo, banco de dados inteiro. Entendeu? Mas pode ser também que ele pegue esses dados e transforme numa forma não normalizada para poder jogar no NoSQL. Acho que o Edilson deve ter feito isso já. Não sei se o Edilson já fez essa coisa de migração de dados de banco relacional para não relacional. Um famoso, o famoso ETL relacional não relacional. A gente utiliza muito isso, cara, no nosso mundo de Big Data, né? Isso acontece bastante. As outras soluções de banco de dados que citou, foi até que você falou assim, bancos de dados em cache, né, um Elasticsearch da vida, né, são legais? São porque eles são mega rápidos. Tá? É muito rápido. Porém, o que me preocupa com cache é perda de dados. Então, se você for adotar, você pode querer adotar, mas você também vai ter que se preocupar de, além de atualizar a réplica, na perda de dados. Porque quando você fala em armazenar em cache, você não garante que está tudo 100% ali. Você simplesmente está armazenando lá. Se porventura você perder a integridade do dado, se você não tiver nenhum mapeamento dessas informações, está perdendo dinheiro. Que o processo vai travar, vai ter algum erro, alguma informação que está faltando no processo. Então, eu confio em cache até certo ponto. Ele me dá muita velocidade, mas a integridade dos dados vai ter uma preocupação. Eu acho que para o cache funcionar bem, o teu sincronismo, a sincronização tem que estar funcionando bem também. É isso aí.
Quando eu Mas fiz, se você está buscando essa velocidade no banco de dados de réplica, né, de acessar, isso é interessante. com certeza, muito interessante. Na verdade, várias empresas usam. Tá? O grande problema é se preocupar com a integridade dos dados. Tá? Porque quando você, por exemplo, quando você decide, olha, eu vou usar banco, eu vou usar informação em cache. Pô, beleza. Você vai ter que se preocupar com a integridade dos dados. Então é uma preocupação a mais. É esse ganho que você tem em adotar soluções de cache. Supre isso? Se for, beleza. Porque o banco de dados não relacional, ele é um banco de dados. Ele só não é relacional. A informação está lá. Entendeu? Essa que é a grande diferença de um para o outro. E é o que eu falo. Eu só escolheria, eu escolheria, se eu visse que o negócio pede uma coisa extremamente rápida. E que a integridade dos dados pode ser garantida de outras formas. Ou que as informações que são trafegadas em cache não são tão importantes a ponto de quebrar uma regra de negócio como essa de consulta de status de evento que a gente está vendo no cenário. Entendeu? É isso que eu penso. Na hora de a gente tomar a decisão, eu fico pensando, pô, beleza. No nosso cenário, no meu entendimento, estou entendendo que para NoSQL atenderia. Porém, uma réplica, igual o Diogo falou lá com a gente, uma réplica, subiu outro H, atenderia? Eu acho que atenderia. Vocês acham que não? Atenderia. Entenderia, sim. Pois é. Entendeu? A minha única preocupação é, tipo, qual é o grande motivador desse cenário? O cara vai consultar os assentos. Então, eu tenho que garantir, eu tenho que ter a atualização dos assentos disponíveis ou não da melhor forma possível, porque é ali que eu ganho dinheiro. É a entrada do cara, tipo, o cara vai comprar a entrada. Se o outro desistiu e ele ainda não viu que desistiu, ele poderia ter comprado aquela poltrona e não comprou. Então, quanto mais rápido eu puder oferecer essa informação para ele, para mim é melhor, porque eu vou estar ganhando dinheiro. Então, essa que está sendo a minha preocupação. Se o banco de dados relacional atende, ele atende. Ele é o mais rápido e íntegro. Aí eu já não, sabe? Aí eu já pensaria 2 vezes. Entendeu? Se a gente está falando de solução da nuvem, meu banco de dados está tudo na nuvem. Ele é relacionado, está tudo na nuvem. Pô, beleza, cliquei o botão, subiu outro servidor, está tudo certo. Ganhei. Tá rápido. Mas se a gente não está falando de solução 100% na nuvem, apesar de que hoje em dia está cada vez mais difícil ter solução que não está na nuvem, né? Difícil, cara, bem difícil. Pois é. Mas aí, cara, vou te falar, acredite ou não, tem. E muito ainda. Bastante, Muito, sim. é muito. Mas o processo de migração tá acontecendo cada vez mais rápido. Cara, a evolução de nuvem está sendo muito rápida. E os serviços estão cada vez melhores. Então, deixa eu só tentar desenhar aqui do que a gente está falando. Quando eu desenhei esse cara aqui, foi mais para a gente ter uma imagem ilustrativa nossa. Tá? Mas eu desenhei aqui botando o banco de dados relacional porque, no meu entendimento, para o nosso negócio, ele atenderia bem. Tá? Porém, nada impede de eu botar uma réplica relacional aqui. Ó. Isso aqui é o conceito, tá? Quando a gente chegar aqui no nosso cenário, a gente tem o primeiro caso de uso, né? De consulta de assento. Então, o cara chega lá na web, ele faz uma operação de consulta, ele vai direto para o Service Layer, porque ele não passa pelo broker, porque a informação tem que ser rápida, e aí ele vai para o Access Data Layer, esse cara chega aqui, ele não vai mais nesse banco, ele vai na réplica. Com a diferença de que a estratégia de atualização da réplica, ela tem que ser para cada evento. Para cada réplica. A estratégia de atualização da réplica tem que ser para cada evento, no caso. Vocês entenderam? Voltando lá no artigo, eles citam algumas formas de sincronização de base com réplica, tá? Aí a gente
Só para ler aqui, ó, a atualização automática, né? Toda alteração de estado de um dado no banco de gravação dispara um processo síncrono para atualização no banco de leitura. E tem a eventual, a controlada e a sob demanda, né? A eventual é quando ele faz um processo assíncrono, né? Que não é real time. A controlada é como se você programasse um processo periódico que tem que ficar se atualizando de tempos em tempos. Então, independente de ter atualização ou não. E a atualização sob demanda é aquilo. Tive tantas atualizações num determinado tempo, X, e aí, quando eu cheguei nesse número, fui lá e atualizei minha base de réplica. No meu entendimento, para esse cenário, esse cara aqui é o que melhor se aplica. Alguém entende diferente? Não, é isso mesmo. Pra mim é isso mesmo. A gente vê aqui. Eita, a letra tá pequenininha. Eita. Peraí. Pronto. Beleza até aí, galera? Beleza. A consulta de assentos é uma operação completamente de consulta. E não tem nenhuma autorização a não ser o evento lá para disparar métricas por data lake. Tá? Isso aí a gente manteve, que faz parte do broker. Opa, foi mal. Caramba. Ficou alguma dúvida ou algum problema nesse fluxo aqui? Acredito que não. Eu acho que a gente cobriu. Eu posso ter perdido um pedaço da semana passada, mas ali você tem duas saídas de métricas. Uma que sai de operações e vai para o Service Layer, e a que sai do broker para o Data Lake. Qual a diferença? Ah, perdão. É porque esse métricas aqui em cima. Ah, tá. Beleza. Toda vez que tiver setinha pontilhada é métrica. Ah, tá. Beleza. Então, show. Tá? As setinhas contínuas são o fluxo do cenário, do caso de uso aqui. Caso de uso é consulta de assentos. Porque tava... Foi mal. Eu tinha que melhorar esse desenho, cara, porque a semana realmente foi muito corrida. Não, tá. Faz sentido agora. Vou pegar esse desenho aqui, que é só um modelo, vou jogar para cá. Para a gente poder desenhar. Eita, isso. Para a gente poder desenhar outros cenários aqui. O nosso objetivo aqui está sendo, tipo, antes de migrar para o microserviço, fazer a aplicação dos padrões, né? Da pauta event source. O legal desse artigo é que ele bota a diferença dos dois, e apesar de eles serem muito bem aplicados juntos, eles não são pré-requisitos um do outro, né? Eu posso aplicar um sem aplicar outro. Mas o mais importante cara, por que eu estou adotando o CQRS? Porque eu quero separar comando de consulta. Por que você quer separar comando de consulta? Porque eu vou ganhar velocidade, eu vou ganhar, vai ser mais escalável. Só que a gente sempre tem que lembrar, beleza, aqui a gente está fazendo um estudo de caso no nosso cenário que a gente vai moldando na cabeça. Só que é aquela velha preocupação, cara. Eu estou falando, mas o Edilson me dá aula disso também, né? Ele me ensinou bastante disso. Quando tu vai adotar padrão, o padrão tem que atender o negócio, né? Porque quando você adota um padrão, você está mexendo em todo o ecossistema, né? Da sua aplicação, da sua arquitetura. E quando a gente fala de CQRS, de separar comando de consulta, a gente não está falando só disso aqui, não, tá? A gente está falando de todo o fluxo de informação que vem separado do consulta e alteração. Mas eu já crio um método que é só para consulta. Tá, mas é muito fácil você chegar aqui ou aqui
e se enrolar e botar todo mundo junto. É muito fácil. Já peguei casos de o cara fazer update num for dentro de uma busca. E eu, caraca. Ou seja, o cara fazendo requisições ao banco. Foi Jesus. E isso acontece. Passa despercebido. Entendeu? Coisa de desenvolvedor. Ah, porque o cara é fraco, é forte, não tem nada a ver com isso. Pode ter sido uma coisa errada que ele fez? Pode, mas que passou despercebido. Entendeu? E a minha preocupação de adesão de partner é sempre isso. E o CQRS, ele, quando eu li a primeira vez, ele me pareceu um padrão muito tranquilo. O impacto que ele tem na sua arquitetura, você vê, não é mole não. Não é mole mesmo. Tanto que o Yoshiro vai lembrar. Na semana passada a gente levantou tantas perguntas para galera, não vai dar tempo de terminar hoje. Eu vou pegar o segundo cenário aqui, tá? Beleza. No final, a gente pode fazer o seguinte, olhar todos os cenários de novo, cobrir tudo, cobrir. Ou não. Deixa eu pegar aqui. Segundo cenário. Reserva de assento. Opa, firinto. Pô, mas pra mim foi bonzão pra ler esses artigos todos de CQRS, cara. Foi muito bom, muita informação legal. Cadê o... Bom dia, Firinto, beleza? Tá ouvindo bem? Fala aí, galera. Bom dia. Só para atualizar. Bom dia. Beleza? Só para atualizar rapidinho, tá? A gente está passando de um cenário para o outro, onde a gente tomou a decisão aqui de fazer uma réplica do banco, fazer essa atualização síncrona para esse cenário de status de assento. E esse cenário aqui, a gente aplica o CQRS para esse caso de uso. Lembrando que CQRS a ideia é separar comando de consulta. E isso em todo o seu fluxo. Beleza? Beleza. E a gente está passando agora para o reserva de assento. Show. Ele tem bem mais operação, né, no caso. Vamos resgatar aqui. Ele já fez a consulta. Ele vai fazer a operação de solicitar a reserva. E a gente falou, solicitar a reserva do assento, a gente tinha colocado como síncrono. Esse comando síncrono, e uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, para a gente atualizar o cliente e mostrar todas as cadeiras disponíveis, a gente está fazendo tudo síncrono, ou seja, está sendo bem rápido. Mas para a gente dar um update, para falar que não está disponível, está reservado, porque quando o cara seleciona a cadeira, ele reserva, a gente colocou assíncrono. Quais são os problemas que a gente pode pegar de cara? Primeiro, isso pode fazer com que um outro cliente veja que a cadeira está disponível e quando ele clica para poder selecionar, ele fala assim, esse poltrona já está disponível, já está indisponível, porque alguém selecionou antes e essa seleção, esse evento ainda estava no fluxo de processo, porque ele está assíncrono. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Isso acontece, Entendi. tá? Tem muito sistema que acontece isso, que a gente vai selecionar tipo passagem aérea ou passagem aérea, então já deu um problema comigo do caramba. Porra, cara. Sistema de companhia aérea, meu Deus do céu, cara. Jesus. Já tá lá no finalzinho, já foi reservado. Puta. Caralho, mano, isso dá um ódio. Dá um ódio. Mas isso acontece nesse cenário, tá? Por quê? O cara tá consultando uma quantidade de uma forma extremamente rápida. Porém, quem atualiza esses dados não está tão rápido. Só que se a gente for pensar também nisso tudo, não vai ter nada assíncrono. A não ser relatório. Verdade. Mas beleza. Porque
pegando nesse caso aí da reserva de voo, que é praticamente a mesma de cinema, você não bloqueia o assento, né? Então, se tivesse alguma coisa de bloquear, né? Enquanto pelo menos está ali na sessão, não sei, posso estar errado. Para garantir que você vai reservar aquilo, poderia ser uma forma de assegurar de você não perder aquele assento, pelo menos enquanto está ali, né? Assim, eu vejo que em alguns casos tem até um cronômetrozinho, ó, você tem tantos minutos para poder reservar esse assento, né? Senão você vai perder alguma coisa assim. Então, poderia ter Mas eu só acho que eles não fazem isso, cara, porque se todo mundo bloquear o assento pro cara na sessão ali, pode ser que ele perca a venda de um cara que realmente ia comprar o assento e o outro que tá só pesquisando e de repente vai dar alguma merda no cartão. Por isso que eles deixam liberado. O primeiro que chegou na fila comprou, vai. Aí o outro que depois tá lá botando documento, esqueceu de botar documentação, vai perder. Acho que é por isso que eles não bloqueiam. Porque também seria o melhor cenário, também acho, né? Mas, pô, acho que eles ficam com medo de bloquear para uma sessão de um cara e o outro lá, quando tentar fazer a marreta no banco lá, esse aqui tá comprando. Ih, não, mas tem que esperar o outro lá, o usuário tal que tá fazendo ainda a compra. Aí chuta o outro. Aí pô, chuta o outro ou fica esperando o outro. Como é a decisão? Entendi. Eu fico pensando se a gente não consegue quebrar essas ações em responsabilidade, deixar um pouco menores e dependendo da ação do evento do usuário, ela pode ser síncrona ou não. Porque a gente está colocando o requisito de ser síncrono ou assíncrono por operação, né? Pelo caso de uso, reserva de assento, né? E se fosse assim, olha, se o usuário cancelar, é um evento síncrono. Se o usuário clicar na reserva, é um evento assíncrono. É isso que eu fico pensando. É lógico que a complexidade aumentaria bastante. Sim. Mas seria um caso a se estudar. É lógico que tipo, a gente está num caso de estudo, né? Mas eu fico pensando na possibilidade disso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, imagina um cara cancelou. Tô aqui, tô na página de reserva. Mas cancelei. Cansei desse troço, não quer mais não. Cara, o quanto mais rápido essa poltrona que estava reservada for disponível para um cara que está consultando, para mim é melhor. É dinheiro que está entrando. Entendeu? Eu fico pensando nisso, mas beleza. Vamos seguir o jogo. Se deixar, a gente vai embora aqui, cara. Pensando em 1000 coisas. O problema é, Pestana, o cara, só para finalizar sempre. Não, como tá? O cara às vezes não vai clicar em cancelar, entendeu? Às vezes o cara deixa na sessão e vai com documento de identidade que tá no armário. Aí aquela porta tá travada lá. Por isso que tem um contadorzinho, né? Por isso que tem um contadorzinho. Isso aí. Isso que eu ia falar. O contador já era. Volta pro final da fila. Aí joga aquele alerta na tela, ó, sua sessão expirou, começa de novo. Isso aí. Entendeu? Disponibiliza aquele assento de novo. Se ele entrou na fila e conseguiu pegar aquele assento de novo, beleza. Mas tá liberado para outro. Se naquele tempo ele foi lá pegar o documento e voltou, isso já aconteceu comigo. Pô, aconteceu comigo de pé. Cara, sistema de companhia aérea, cara. Meu Deus do céu. Cara, já aconteceu comigo de selecionar. A poltrona tá disponível, tá lá a poltrona tá disponível. Tu clicar, eu tava na sessão, ó. Aí quando tu ia pra parte de pagar, essa poltrona tá indisponível, ele trocava a cadeira. Isso aí. Muito bizarro. Deixa eu pegar um café. Beleza. E a gente espera 10 minutinhos disso voltar. Não, beleza. Eu vou desenhar o banco aqui enquanto você for lá. Vou pegar o banco aqui e vou botar a réplica pra gente. Eu aguardo, pode desenhando aí, tranquilo. Deixa eu botar a setinha pra cá. Então, Felipe, só pra gente falar, só pra gente te alinhar mais, a gente, não sei se você leu o artigo que eu botei ontem, né? O Yoshiro leu. Ele tá bem mais objetivo. Ele não é tão novo, mas ele fala bem do nosso cenário, tá? Ele cita os exemplos. Não se prenda à tecnologia, porque ele está citando o Microsoft aqui. Mas a gente está falando do padrão. E a gente está falando da questão de como implementar o padrão e como atualizar a réplica. A gente viu que precisa de uma réplica de banco. A gente entendeu.
As questões levantadas foram se eu precisava de uma réplica e qual tipo de réplica seria. Seria uma cópia do servidor? Se estivesse na nuvem, fosse um EC2 e eu subir na minha máquina lá com um banco de dados tudo bonitinho? Seria um banco de dados NoSQL, tipo, que eu poderia ter um processo de transferir esses dados para essa réplica NoSQL, para transformar os dados de forma a atender melhor a minha demanda de consultas. Isso é possível, ele fala nesse artigo, se você não leu, dá uma lida, mas a gente conversando aqui levantou 3 hipóteses, né, que era o banco de dados relacional, dar uma cópia do banco para criar uma réplica, um banco de dados não relacional, com essa coisa de transferir os dados para lá, de forma a atender melhor as minhas consultas, e um banco de dados em cache, né? No caso, um banco em cache, as informações só vão em cache. A diferença é de que no NoSQL teria essa coisa de você transferir, além de ter uma nova tecnologia, né, no caso, uma outra tecnologia, no caso, você teria que transformar as informações naquele formato. É claro que um banco não normalizado, você tem a liberdade de ter repetição de dados, liberdade quando tem que ser com moderação, né? Não vai ficar espalhando dados para todo lado. E a solução em cache, a preocupação era a integridade dos dados. Com solução em cache, eu tenho que me preocupar em como manter a integridade, porque se eu for fazer tráfego de informação em cache, eu tenho uma grande chance de perder dados. Entendeu? Então, se eu adotasse uma solução em cache, eu teria que me preocupar com a integridade dos dados também. Porque senão eu poderia quebrar alguma coisa no fluxo. Isso que a gente estava discutindo antes. Já escolhemos alguma? Então, no meu entendimento, no nosso entendimento aqui, apesar de eu achar que o NoSQL ele responde muito bem, principalmente porque a gente ganha uma velocidade absurda, uma cópia do banco de dados relacional também resolve. Mas a gente não resolveu, não bateu o martelo. Simplesmente viu que os dois atendem, mas a gente vai pensar mais para frente. Tipo, eu acho melhor adotar isso ou não, a gente vai levantando uma série de quesitos. No meu entendimento, o NoSQL ele faz a gente ganhar muito em performance. Porém, é o que eu estava falando com eles aqui. Eu estava conversando com o Diogo mais cedo, lá da M4U, né? E ele falou que para eles eles tiveram problemas, que uma cópia, uma réplica é barata e atendeu. Entendeu? Lá no trabalho também a gente usa réplica também. Isso que eu ia falar, assim, pensando no cenário comercial mesmo hoje, provavelmente quando tu chegar na empresa e falar de NoSQL, dependendo do tipo de empresa, os caras vão quicar, pô. Até porque a complexidade é muito maior. O mais tradicional vai ser isso daí mesmo, criar réplica num outro banquinho. É mais fácil de manter e mais fácil de ter gente que conheça como fazer e tudo mais. Beleza. Essa atualização. Sobre o artigo, eu não li ele todo, não. Comecei a ler, conversei a ler, mas eu tive que parar e não li todo, não. Vale dar uma lida. Mas eu tenho lido bastante sobre esse QRS aí. Começando a entrar mais na cabeça agora, como é que funciona, essas coisas assim. Eu estava falando sobre isso com eles antes de você entrar, cara. Que quando você lê o padrão, você, cara, tranquilão, pô. Você para a consulta de comando, é de boa. Vai botar isso no teu sistema para tu ver. Mexe em tudo. Por isso que a gente teve um monte de perguntas na semana passada. Sim, sim. Deixa eu colocar aqui a atualização. Era síncrona. Eu não sei se a gente vai conseguir contemplar todos os cenários. Pergunta. A gente falou aqui que essa atualização de banco, ó, a gente partiu aqui do princípio que aqui está atualizado, tá? Que a réplica está atualizada. Mas ela estaria atualizada com essa informação aqui, né? Essa atualização aqui continua sendo síncrona? Acho que normalmente sim. Acho que normalmente deve ser. Sabe qual é o grande problema? Que a atualização da base pode ser síncrona, mas a operação está sendo assíncrona. A minha pergunta é o que eu estou pensando, tá? Não sei se é certo ou se é errado, não. Não conflita? Não gera uma inconsistência na informação? Que, por exemplo, por que eu estou falando isso? Se eu tenho uma operação que é assíncrona e outra que é assíncrona, uma é mais rápida do que a outra. Então, em um determinado momento, uma vai ser diferente da outra. Tempo diferente.
Isso afeta o meu negócio? É isso que eu tô pensando. Certas paradas assim que a gente se pergunta, só na prática, cara. Só aplicando e não fazendo. Só A na gente prática, vê a parada, só com exemplo. bota um testezinho unitário e vê o que vai dar, a merda que vai dar. Aí tu, pô, beleza, aconteceu. Aí, Só com exemplo, né? às vezes, assim, só com exemplo, se o cara já trabalhou com, como eu nunca trabalhei com esse tipo de tecnologia, de repente se aparecer algum aí, comente depois no vídeo que já trabalhou, pode ser que dê uma luz pra gente. Eu também fiquei agora com a mesma dúvida que você. Pode ser que Pensando dê uma aqui. diferençazinha. É. Tô pensando. Deixa eu pensar no fluxo. O cara está reservando. Ele já consultou as cadeiras, ele selecionou uma, mandou a operação dele para a fila. A fila foi lá e processou, pegou, jogou no service. Não, eu acho que tem que ser síncrono. Por que eu tô falando que tem que ser síncrono? Porque não importa, tipo assim, beleza, ó, o Jorge, ele fez uma operação que entrou numa fila para ser consumido, porém, quando ele chegou aqui, quanto mais cedo essa réplica estiver atualizada, melhor para as futuras requisições de consulta. Entendeu? Mas a réplica sempre atualiza primeiro. Então, Nesse caso. assim que houver um evento de atualização no banco o banco original de operação, esse evento dispara uma atualização. Tá? Mas aí que acontece, por exemplo, que eu vejo um cenário de réplica lá que eu trabalho hoje. Essa réplica às vezes dá problema. Por quê? Às vezes dá um problema de rede, dá alguma merda lá e a gente não consegue fazer a réplica. Aí só acontece depois do tempo que a gente pensou, entendeu? Se acontecer isso, como é que ficaria nosso cenário? Se acontecer da réplica cair? A gente não conseguir Então, fazer a replicação dos dados e a réplica não está atualizada conforme está o banco de dados. Aí é que tá. Por isso que ela tem que ser síncrona. Aí ela deveria ser síncrona. A minha preocupação está sendo se a gente tem a necessidade de fazer sempre a atualização da réplica de modo síncrono. Porque no meu entendimento, nem tudo precisa ser. Só que a gente tem que tomar cuidado em separar isso. Porque se eu falar que nem tudo é síncrono, eu vou, por regra, criar outro carinha aqui. E aí esse fluxo vai poder passar para cá, depois para cá. Esse seria um fluxo assíncrono. Entendi. Cadê o Jorge? Jorge tá aí. Fala aí, Jorge. Beleza, cara? Fala aí, cara. Beleza? Só vou ficar de ouvinte aqui. Beleza. Só para te contextualizar, a gente fez a separação da base, a gente passou do primeiro cenário, depois a gente pode te explicar como foi que a gente decidiu aqui. O papo foi de ter sempre uma réplica. A réplica a gente estava falando sobre decidir se vai ser uma cópia do banco propriamente dito, uma cópia do servidor, um banco NoSQL, uma informação armazenada em cache, e aí essa discussão põe aberta. Tá? Apesar de a gente ter batido um papo legal. E a gente está decidindo agora o segundo cenário, porque a gente entendeu que esse cenário já está coberto, já está cumprindo o que o padrão determina. Mas a gente pode rever depois, quando a gente tiver tudo montadinho. Na questão da reserva do assento, o cara já selecionou. Beleza. O cara já selecionou. Ele jogou a operação de seleção da cadeira para a fila foi consumida, jogou no serviço, atualizei o banco. Ó, essa cadeira aqui. A partir do momento que deu update no banco, ele atualizou. Aí é o que a gente estava falando agora. Essa atualização de update, ó, cadeira reservada, precisa ser síncrono ou não? Entendeu? No meu entendimento... Se ela for síncrona, ela não sobrecarrega, não, muito banco de dados de réplica? É banco de dados de réplica? Então, sobrecarregar o banco, não, porque só tem informação entrando. Entendeu? Tudo bem que, tipo, cada evento de transação de um update lá numa réplica, então, beleza, é um custo, mas que esse custo ele deve ser previsto. Né? Quando a gente fala de atualizar réplica, uma vez que a gente pensou nessa questão do fluxo de informação da base original para a base da réplica, isso não deveria ser mais preocupação, entendeu? A preocupação justamente é desafogar isso,
Entendeu? Entendeu? Tá vendo? Ou não? Chico? Eu tava mudo, desculpa. É que eu tô tendo que apertar o botão para falar. Tá, beleza. Mas quando você... Pô, até esqueci o que eu ia falar. Ah, não. A gente está lendo... Quando ele realiza a leitura, ele realiza a leitura no banco de dados de réplica ou no banco de dados normal? Toda operação de consulta é na base de réplica. Essa operação aqui é uma operação de reserva. Ele fala assim, olha, essa cadeira aqui eu selecionei, estou mandando você reservar. Ele vai ao fluxo. Ele selecionou, pegou a operação de update, jogou na fila, o service layer consumiu essa fila, jogou para o data access e deu update no banco. Esse evento disparou uma atualização na réplica. Essa réplica foi atualizada e está disponível para futuras pessoas que quiserem consultar a base aqui, por exemplo. Entendeu? Entendi, mas é que eu tô tendo... Qual é a tão grande vantagem de a gente criar um banco de dados de réplica? A grande vantagem da gente criar um banco de dados de réplica é separar o comando da consulta, assim como determina o partner, a fim de qualquer operação de consulta não interferir nas operações de comando. Assim, eu diminuo o tráfego das operações de update, sendo que as consultas elas estão livres para poder ser trafegadas por outro fluxo. Entendeu? Então, o fato de ter um monte de gente aqui consultando cadeiras disponíveis não vai afetar a operação que o cara fez de selecionar a cadeira para comprar. Entendeu? Eu não tenho tantas transações aqui no mesmo banco. Mas essa mesma transação iria direto para o banco de dados de réplica, não? Não, porque essa consulta aqui com o banco, quando vai para o fluxo de quando vai para a réplica, ela está totalmente independente desse cara aqui. A atualização é uma só. Eu vou pegar os dados que tiveram update, gerar um evento e colocar lá. Todo mundo que está consultando está vindo aqui. Então, eu posso ter 1000 clientes consultando uma cadeira para saber se ela está disponível, uma sessão para saber se tem cadeiras disponíveis ou não, enquanto o cara que selecionou está seguindo outro fluxo para poder operar aqui. E aqui eu não tenho tantas transações disponíveis, nem tanto tráfego no banco para poder fazer isso, para poder atrapalhar isso. Entendeu? Entendi. Lembrando que, tipo, nesse artigo aqui, ele ainda cita quase todas as vantagens. Ele cita até framework. Eu, particularmente, não conheço nenhum framework, não, tá? Mas é legal o negócio dos mitos que cita, mas as vantagens é sempre aquelas mesmas, né, que a gente fala, né? Da adesão, né? Porém, é aquilo, né? Uma vez que você adota o padrão, você está esperando ganhar uma coisa, mas você está adicionando uma complexidade maior no seu sistema, né? Essa que é sempre a preocupação, né? Voltando ao caso de uso. Eu vou apagar aqui porque a gente está falando que tem que ser 5, beleza? A gente pode mudar depois. Eu cobri tudo? A gente conseguiu pensar em tudo aqui? Vocês acham? Estou dando uma olhada aqui para pensando. Essa setinha aqui acho que está errada. Peraí. Isso aqui também está errado. A notificação vem para cá. Isso. Aí sim. Aí sim. Vocês acham? Vocês concordam com o que eu fiz aqui? A princípio, sim. Beleza. Vamos passar para o próximo cenário. E depois a gente pode rever cada um deles. Vai que a gente está fazendo tudo errado e percebe só depois. Reserva de assento, pagamento. Aí isso é bacana, hein?
pagamento, considerando réplica ou não. Deixa eu copiar aqui. Seta para cá. Atualização de pagamento para réplica, é síncrono ou assíncrono? Aí, essa é boa, hein? Se eu falar que é assíncrona, É foda. Se eu falar que é foda. assíncrona. Tem que ser Alguém- assíncrono. Hã? Eu acho que tem que ser assíncrono. Ah. O que Porque você você acha? Porque você depende do meio de pagamento, né? Da tua operadora de cartão, de alguma coisa assim, né? Você depende do meio de Claro pagamento que e você. esperar a resposta do cara. Não, ali, beleza. Então, exatamente. Além disso, você depende de uma operação anterior. Você só chega aqui se você reservar. Entendeu? Então, a tua operação anterior, que já está contando o cronômetro, já está segurando isso para você. Uhum. Isso. Alguém discorda? Não, pra mim faz sentido também. É certo. Opa, peraí. Ih, rapaz. Depois eu ajeito melhor esse desenho, tá meio feio. Tá, melhorou. Dá uma olhada no fluxo. Pagamento. Pagamento, o cara vai imputar dado, né? Imputou dado, chamou operação de pagamento, geométrica para data lake. Passou batido pelo service. A gente tinha decidido que essa operação de pagamento era síncrona. Alguém lembra por quê? Não lembro. Fazendo esse questionamento que a gente fez agora, já começa a pensar se não deveria ser assíncrono. Eu lembro quem bateu esse martelo e a gente concordou foi o Gama, mas eu também não lembro qual foi a justificativa. Por que eu estou pensando que pode ser assíncrono? E podem me corrigir se eu estiver errado. Se eu dependo da reserva para fazer o pagamento, eu já tenho esse processo, ele já está amarrado. Eu não vou perder na minha poltrona. Entendeu? E essa informação já está replicada de forma síncrona. Então, se eu tenho essa informação e eu preciso como pré-requisito ter uma cadeira selecionada, para fazer o pagamento, está dentro do cronômetro. Entendeu? Então, isso aqui, se fosse para cá, eu falando, não acho que afetaria. O que vocês acham? Eu tenho um processo anterior, que é pré-requisito para esse, e o processo anterior é síncrono. Atualização, né, no caso. Porque a reserva, provavelmente, ela entra no fluxo no fluxo assíncrono. Mas a atualização é síncrona. Então, a partir do momento que o cara selecionou, ninguém mais segura, ele está pagando, então deixa o cara. Não, aí sim tá no momento final, né? Aí você pode agarrar a transação, esperar o cara confirmar o pagamento. Aí sim, depois que ele confirmar ou não, você pode liberar para um outro. Aí, nesse caso, o broker viria para cá. Deixa eu pegar essa setinha aqui. O serviço consumiria a mensagem do broker, iria no gateway de pagamento, retornaria pago ou não, atualizaria no banco. Ou ofereceria uma nova... por isso que a gente tinha fluxo de ida e volta. Ofereceria uma nova forma de pagamento. Ou um novo cartão, se tivesse negativo. Para cá. A gente tem que ter escrito isso, é muito cenário. Muito detalhe no cenário de pagamento. É verdade. Tá, vamos lá, cenário. O cara foi lá,
disputou o cartão de crédito dele lá, beleza, jogou a mensagem, esse pagamento para poder ser processado na fila, o serviço dele foi lá, consumiu, pegou o dado do cartão, foi lá no gateway, opa, processou. Se ele pagou, ele foi lá, atualizou o banco, deu update, confirmou a compra, jogou na fila de consumo aqui da sincronicidade, jogou no intermediador da réplica e foi lá e colocou no banco. A partir daqui, acabou, ele só confirmou a reserva. E o cronômetro parou, atualizou para todo mundo. Se o cartão negado. Jogou no web, operações, jogou no broker, jogou. Gateway de pagamento informou que tá negado. Não foi para o service layer. Aliás, service layer é um caminho de ida para o data layer. Notificamento. Aí jogou a notificação para cá. Notificou o cliente, muda a forma de pagamento, corrigir os dados e aí tudo de novo. Acho que cobriu. O que vocês acham? Cobriu. Deixa eu copiar para cá. Aí eu boto a 5. Né? Opa. Pessoal, tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, deu uma caída aqui, não. mas Por enquanto, não. Por enquanto também não, tá tranquilo. Tá. Vamos por último, que é da inspiração. Ó. Acho que esse aqui vai ser mais tranquilo. Expiração da reserva, é só notificação. Ah, tem um job aqui que a gente tinha falado inicialmente. Vocês Esse lembram? aqui é aquele caso que a gente estava conversando, né? Que o Edilson até comentou de travar. A gente tem um serviço. Tinha esquecido que a gente tinha um serviço para isso. Aquele, o cara que a gente estava falando que deixou o browser aberto para tomar o café e esqueceu. Isso, é. Então isso aí mataria muita coisa, muito problema que a gente teria. Sessão expirada. Opa. Peraí. Isso aqui é só caminho de ida. Deixa eu ver aqui. Sessão expirada e update, né? É. Caminho só de ida. É o update porque tem que liberar a reserva lá para outro. Síncrono ou assíncrono? Síncrono ou assíncrono? Caraca. Sempre essa pergunta. Tá. Tem que fazer atualização. Tem que estar consistente. Para mim é síncrono, cara. Posso falar por que eu também acho que deve ser síncrono e não assíncrono? Quanto mais cedo essa poltrona estiver disponível, melhor para mim. Melhor para o nosso negócio, é. É isso aí. Quanto mais rápido tiver atualizado isso. Isso. Alguém discorda? concordo também. Ah. Fora isso, deixa eu ver. O service ele ia dar um update no banco, o banco atualizou simplesmente a réplica e notifiquei o usuário e acabou. Cobriu, não cobriu? Pode até tirar o desenho do gate de pagamento aí de baixo para não... Ele não participa nesse momento. Né? Não sei se você está colocando para... Não sei. Eu estou colocando para todo mundo. Mas eu posso tirar se for atrapalhar. Não tem problema não, pode deixar. Senhores, cobrimos os cenários. Qual a função do Data Lake nesse caso aí de inspiração? O Data Lake só está gerando métrica para o negócio. Tipo, quando a gente falou, interessa para o cliente, para o negócio, saber quantos usuários ficaram lá esperando e a sessão caiu? Entendi. Entendeu? Quando gerar uma notificação, vai gerar uma métrica para o Data Lake. Entendi. Senhores, implementamos o CQRS.
Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer questionar? Quer rever todo o cenário de novo? Quer fazer do zero? Fiquem à vontade, mas implementamos. Eu, em paralelo que a gente estava vendo aqui, eu estava consultando esse último artigo que você mandou, bem prático mesmo. Ele é bem objetivo, né? Acho que essa é a ideia mesmo. Deixa eu botar aqui assim, ó. Só para falar que isso aqui é o CQRS. Opa, peraí, eu tô fazendo besteira. Depois eu escrevo aqui, tem problema. Galerinha, bom que foi quase no horário, né? O Jorge que entrou depois, ele ficou aqui com alguma dúvida, quer complementar, quer xingar, ele já saiu de novo? Acho que ele já saiu já. Então beleza. Então depois a gente conversa com ele. Depois ele no vídeo deve dar algum comentário ou alguma coisa. Coisa boa é que, tipo, tô gravando até agora, não tive interrupção. E aí já vai ser mais fácil de disponibilizar. Mas, senhores, implementamos aqui nos nossos cenários como seria o CQRS para cada cenário. Acho que para a semana que vem a gente pode ver o event sourcing. Acho que não vai levar tanto tempo, porque a gente já tem muita coisa mapeada. E aí no final a gente migra para o microserviço como seria. Certo. Tá aqui esperando. Esse que é a cereja do bolo da parada. Seria legal a gente tentar ver depois essa questão de tipo vantagens e desvantagens de adotar o NoSQL, o Elasticsearch, uma réplica sobre um S2 lá na nuvem, entendeu? Só para a gente ver como que essa tomada de decisão é tomada. Né? Como a tomada de decisão é tomada é ótima, né? Quais são os fatores que determinam essa tomada de decisão? Tipo, o que pesou mais? Entendeu? Sim, e de repente pode até ser que a gente mude em algum dos cenários a abordagem, né? Sim. Exatamente. Exatamente. O que foi determinante para mim de pegar mais artigos e não disparar a implementação do CQRS na prática da semana passada para hoje, no caso, foi justamente isso. Tipo, beleza, mas a gente está falando de uma camada de separar o fluxo, os métodos, de coisas que quando a gente desenvolve o sistema, a gente que é programador, já fazia, né? Você separava métodos de consulta, separava métodos de update, apesar de muitas das vezes na camada de negócio acima você usar os dois na mesma coisa, mas isso não vem ao caso. A gente já fazia isso, mas num ponto de vista arquitetural, nas tomadas de decisões que vão envolver a possibilidade de você escalar sua solução num determinado ponto, isso sim é que pega para o Platinum. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Hoje foi bem produtivo, cara. Em resumo, sem uma réplica, um cache ou um NoSQL para fazer aquele sistema de gravação e replicação de dados também, mas de uma outra forma, não tem CQRS. Porque quando a gente fala em segregar, responsabilidades, a gente não está falando só de informação, tipo, segregar um método que vai chamar o banco, né? Tanto que no próprio contexto aqui do Microsoft.io, ele já te orienta a seguir dessa forma, né? De forma a você separar tudo mesmo, né? Você gera eventos atualizam uma vírgula, essa vírgula vai ser responsável para gerar futuras consultas. Tá vendo? Defina um banco de dados de exibição, que é uma réplica, somente leitura projetada para suportar essa consulta. E aí matou. O aplicativo mantém a réplica atualizada. E cada evento gera uma atualização. Isso, cada evento de domínio. Maneiro. Muito maneiro. É maneiro que nesse cara aqui ele também cita desvantagem, né? Maior complexidade, possível duplicação de código, atraso na replicação. São coisas que a gente tem que se preocupar. Sim, e que a gente se preocupou na hora que a gente estava montando o nosso cenário lá também. Pensei justamente nisso na hora da replicação, pensei justamente isso, porque acontece isso direto lá no trabalho. Exatamente. Direto. Replicação dá direto problema.
Não sei se é Pra por causa da semana nossa rede lá, não sei Pô, se como é cara, que é. Tá eu tava direto. falando eu não sei se você pegou, eu tava falando disso mais cedo, falei que tava conversando com o Diogo, né? Lá da M4U, né? Ele falando dos problemas que eles tiveram para poder implementar o QRS e que a réplica atendeu eles muito bem. Mas Eles tiveram. devem ter uma rede muito boa. Pode ser. Mas em nuvem com rede boa, cara. É aquilo, Com certeza. as soluções em nuvem estão cada vez mais Então. consistentes, né? Lá no trabalho não é com nossa, a infraestrutura toda nossa, com a link da Oi, que cai direto. Bizarro. Mas é maneiro. Eu vou parar a gravação aqui, galera, beleza? Beleza. Show de bola. Parar aqui. Beleza?